Boa noite a todo o grupo do Missão Salva Vidas Brasil. E boa noite a todos vocês que estão acompanhando o nosso trabalho, preparado com muito carinho para pessoas especiais como vocês, que têm nos enviado vários feedbacks, que têm pedido alguns assuntos, participado aí das enquetes. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe essa live hoje. Temos convidados de alguns lugares diferentes. Eu sou Marta Lopes, eu sou Christian Counselor e Coach aqui nos Estados Unidos, estou falando direto de Miami, e temos também um casal maravilhoso, Ariel e Raquel. Boa noite a todos, que a paz de Deus reine em todos os corações que esta noite estarão nos acompanhando, nossos companheiros, amigos. É um prazer imenso estar aqui, para poder compartilhar, aprender com vocês e também poder compartilhar algumas experiências que nós vivemos aí. Como eu brinquei no áudio hoje, há mais de 2 décadas juntos, nessa vida de casado, servindo a Deus também. Bom? Boa noite a todos. Essa é uma Raquel, ela fala assim mesmo, é parcelado, viu? Pode ficar tranquilo. E também temos mais uma convidada, direto de São Paulo. Irmão Ariel, o irmão está falando de onde? Ah, perdão, de Florianópolis, Santa Catarina, irmã Tatinha. Legal. E temos uma convidada direto de São Paulo. Boa noite, Cibele. Boa noite a todos. Sou Cibele, psicóloga, mentora, master coach, empresária e encorajadora de empresários, de jovens que querem construir os seus negócios. Excelente. Muito bem-vindos todos vocês. Nós temos aqui diversos profissionais presentes, nós temos psicólogos, coaches, administradores, nós temos, todos eles são cristãos e vamos trazer alguns temas de várias formas, terapêuticas, comportamentais e cristã também. Tá bom? O pessoal que está assistindo, que estiver entrando no chat, podem enviar as suas dúvidas. Aquelas que a gente conseguir responder dentro da live será respondida. Aquelas que nós não conseguirmos, depois a equipe vai responder. E temos outros irmãos, parceiros do grupo do Missão Salva Vidas Brasil, que estão aí no chat junto com vocês. Tá bom? Vou citar o nome deles para a gente já dar boa noite para eles. Boa noite, Rosilene. Boa noite, Daniela. Boa noite, Michele. Boa noite, Vitório. Boa noite, Renato. Boa noite, Elônio. Eles vão ajudar a equipe respondendo no chat, tá bom? E temos um irmão do Japão hoje nos ajudando com toda essa transmissão e uma irmã em Campinas que também está nos ajudando com a transmissão. Então, muito obrigada a todos vocês por essa participação. Parabéns pelo trabalho que vocês têm doado para a nossa Irmandade, para muitos jovens e para a comunidade. Vamos dar abertura? Vamos lá. Vamos embora, então. Nós vamos falar hoje, principalmente, de 3 temas, tá? O nosso tema de hoje é... cadê aqui? Relacionamentos, do namoro ao casamento. Então, nós vamos começar ali pelo início das coisas, né? Vamos falar um pouquinho da vida de solteiro. Tem um monte de solteiro aí, solteiros, conecta aqui com a gente. Os solteiros, o tema vai ser adolescência e início da vida adulta. As transformações químicas cerebrais e modulando os bons comportamentos. Vamos lá, o que é adolescência? A adolescência, ela se divide em 3 períodos, a pré-adolescência, a média adolescência e a pós-adolescência. A vida do adolescente, ela consiste em um amontoado de picos e vales emocionais. São altos e baixos que vão desde uma alegria exuberante até uma depressão. O mundo deles é geralmente confuso e muda tão depressa que alguns jovens nem sempre conseguem se ajustar direitinho, ok? Alguns autores, eles acreditam que esse período é de muitas rupturas,
tá? Na neurociências já se sabe que na adolescência, nesse período da adolescência, ainda estão se formando novas conexões neurais, o nosso cérebro ainda não está totalmente formado. Então, dica, para você quando vê um adolescente, antes de julgar ele, antes de criticar ele, primeiro você já foi um dele. Segundo, ele ainda não tem todo o cérebro dele formado, a estrutura dele formada, ele ainda está em desenvolvimento. Então, vamos ter bastante carinho, empatia e amor, ok? É a fase onde o indivíduo para de se espelhar nos temperamentos dos pais e busca impor o seu próprio temperamento. O que isso quer dizer, Marta? Que ele leva muitos a acharem que é rebeldia, né? Na verdade, não é uma rebeldia. Na verdade, ele só está querendo impor quem ele é realmente. Ele só quer encontrar qual é o lugar dele na vida, na sociedade, no ambiente onde ele está, ok? Então, até mais ou menos 11 anos, nós temos a tendência em copiar nossos pais em muitas coisas, principalmente nessa parte dos temperamentos. A partir dessa idade, a gente já queremos ser nós mesmos, queremos impor quem a gente realmente é. E aí os pais não estão acostumados, a família não está acostumada e acha que aquilo é, nossa, que rebelde, ele nunca respondeu assim, agora está respondendo. De repente ele está mostrando que ele também é uma pessoa dominante e até agora ele não mostrou a dominância dele em respeito, amor aos mais velhos. Faz sentido isso para vocês? Escreve aí se faz sentido, escreve se vocês têm dúvida, escreve se não faz sentido, que a gente vai discutir, tá bom? Os adolescentes, eles enfrentam o período de vida deles atravessando um período de mudanças importantíssimas, tá? Que são caracterizadas, em primeiro lugar, pela necessidade de se ajustar a várias alterações físicas, né? Quando você vê um adolescente, os pelinhos, a diferença no corpo, as meninas, né, que começa a sair o peito, enfim, vários hormônios, todas essas alterações físicas dá um chute, é normal. Sim, em segundo lugar, eles apresentam a influência de grandes pressões sociais. Quem não lembra da sua adolescência, ou adolescente que está escutando a gente agora, quais são as pressões sociais que vocês estão vivendo? Né? E, em terceiro lugar, pela necessidade de tomar decisões que afetarão o curso da sua vida toda. Então, olha só, você ainda não tem totalmente o teu cérebro formado, você tem que fazer escolhas importantíssimas para o resto da sua vida. Como, por exemplo, com quem que eu vou namorar para casar, qual faculdade que eu vou escolher, que vai ser o meu futuro, a minha profissão para poder sustentar a minha família. Então, é um período de bastante rupturas, e essas decisões envolvem valores, crenças, identidade, profissão, estilo de vida, relacionamento com os outros, inclusive do sexo oposto para formar uma família. Fez sentido isso daí? Cibele, o que você tem para dizer? Que fase, né? Adolescência. Acho que muitas pessoas falam que, os pais falam, né, que é muito difícil essa fase com os filhos, né? Já os meus pais falam que não. Nossa, acho que a Cibele não passou pela adolescência. Não sei se eles estão aí assistindo, mas eles falavam isso. Mas por quê? Porque também tem vários tipos de adolescentes, né, Tati? Tem aqueles que se rebelam e demonstram a sua rebeldia, e tem aqueles que não, que se trancam no quarto, que se rebelam em silêncio, que choram em silêncio, que se frustram em silêncio, né? E o único que vê isso é Deus, né? Às vezes nem os pais sabem o que seus filhos adolescentes está acontecendo, ou está sofrendo, ou pensando, né? Eu lembro da minha fase que eu passei por muitos altos e baixos e muitas oportunidades. Então, eu estudava, eu queria ter a minha liberdade, né? Sempre quis ter minha liberdade financeira, minha liberdade de vida, até e em casa, muitos
irmãos, né? Então era tudo muito junto. Então não era só meu pai e minha mãe me olhando, tinha, né? Nós somos em 12, então 6 homens, 6 mulheres, um homem olhava cada mulher, então sempre tinha um na minha cola, né? E eu queria sair dessa cola. Acho que eu decidi casar logo para ter a minha liberdade. Tem pessoas que falam assim: ai, não casa, porque quando você casa, você perde a sua liberdade. Para mim foi o contrário, eu quis casar para ter a minha liberdade. Olha que engraçado, né? Mas na adolescência, nessa fase que você quer se conhecer, né, saber quem realmente você é, suas decisões, suas escolhas, o que você vai ser, quem você vai ser, né, você está fazendo, se moldando, sonhando, acho que também é uma fase de muitos sonhos. Vem também tanto oportunidades negativas como positivas, né? Então, eu trabalhava durante o dia e fazia a escola à noite. E à noite tinha muita droga, tinha muito bebida, tinha muitos amigos entrando no vício do cigarro. Eu tinha uma amiga que ela trocava o dia pela noite. Ela dormia de dia e ficava acordada de noite. E todos esses estímulos, e todos esses, tudo isso ali na sua mão, para você escolher. E o que te segura para você falar um sim ou não? O que te segura para você escolher esse caminho ou outro caminho? É muito embasamento que a gente teve lá na infância, toda a nossa vida, né? E uns conseguem, e eu vejo assim, quantas oportunidades eu tive, quer saber? Por exemplo, briguei em casa, não estava bem, então hoje eu vou aceitar. E naquele dia, meus amigos, não, você não, Cibele, você não vai entrar nessa. Então, hoje eu olho e falo, nossa, quando eu ia entrar numa furada, Deus me libertou, Deus me livrou, porque ainda as pessoas que ofereciam, falou, não você não vai, você é diferente. Então, eu vejo que Deus guarda os jovens, né? Deus guarda essa adolescência, mas é uma fase que a gente passa muitas aflições, e às vezes a gente não sabe nem com quem dividir. Quem eu confio? Será que eu posso dividir com meu pai? Será que eu posso dividir com a minha mãe? Será que um irmão, uma amiga? E aí, às vezes não tem ninguém. Né? Tem gente que não tem ninguém. Imagina nessa pandemia, a gente não tinha pandemia. Imagina nessa pandemia, dividir algo que está sofrendo. Com quem? Longe, porque às vezes a divisão, e que eu tinha muito, era a Tatinha, era a Gisele, que estão aqui, e eu não falava nada, era só um abraço, era só um choro, era só um colo, né? E às vezes o adolescente só precisa disso, só precisa de chorar, só precisa de tirar, porque é tantos hormônios, é tantas mudanças internas que a gente só precisava colocar para fora. É cartinha, chorava e falava, ai, que saudade, e passava. E vamos, né? Então é uma fase bem interessante, mas o que eu acho que marcou mais e o que eu aprendi mais na minha adolescência foi quando eu escutava realmente os meus pais, né? Quando eu estava, por exemplo, eu estava num namorico lá, que não era muito legal, e eu sabia que não era muito legal, então eu falei, não vou contar para ninguém. E de repente meu pai me chamou um dia e falou, Cibele, eu tive um sonho com você. E sabe, eu sonhei que um menino te levava para o mau caminho. Cuidado, seja prudente, olha com quem você está se relacionando, olha suas amizades. E eu estava com aquilo e ninguém sabia. Na hora eu fui, não quero mais, pá. E depois ele foi para as drogas, depois ele foi para um caminho ruim, e aí eu vi um livramento de Deus, e eu falei, eu vou honrar meu pai, minha mãe, eu vou obedecer eles, e eu vejo que por essa obediência Deus me preparou. Meu pai falava assim, eu só quero que você namora com 18 anos. O que eu fiz? Quando eu fiz 18 anos, eu dei uma festa, que eu ia no final da igreja e distribuía convite. Vai na minha festa, chama quem você quiser. Não cabia gente no salão lá, que era da família que fazia a festa. E, de repente, falei, eu vou encontrar meu namorado.
18 anos, vou fazer 18 anos, e nessa festa eu vou saber quem que vai ser meu namorado. E foi, não é que foi mesmo? E às vezes na obediência, quando a gente obedece, Deus ajuda, né? E aí preparou o meu namorado com 18 anos, que é quem eu estou casada, com quem Deus deu também 2 filhinhos, e é o que hoje a gente está vendo, que a obediência, né, ou seguir o primeiro mandamento é algo que tem muito peso, muito valor. Sim. Então, até vamos dizer assim, um bom relacionamento com os teus pais já faz toda a diferença para o restante da sua vida, né? Até para você escolher com quem você vai se relacionar. Porque nós temos a tendência de buscar alguém parecido com quem nós admiramos. Exatamente. Né? Então, por exemplo, você vê hoje no Néder características que você viu no seu pai, na sua mãe, pessoas que você admirava, você respeitava e tinha um bom relacionamento. É isso mesmo, é toda a parte do amor, né, da caridade, tudo isso do cuidado com as pessoas ao redor, é bem isso mesmo, às vezes não é muito a parte física, né, mas é a parte de valores, de crenças, né, o caráter, o mesmo caráter, fala, nossa, e é isso mesmo. Então, como eu sempre admirei meus pais, é como muita coisa é o que eu admiro hoje no meu marido. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa parte de admiração, porque tem umas pessoas que podem estar olhando e falando assim, mas ela está falando isso porque o pai dela devia ser muito gente boa, porque a mãe dela devia fazer tudo por ela, enfim. Mas você admirava os seus pais acima dos defeitos deles. Porque eles têm defeitos. Quantas vezes eu queria, né, brigar, eu não concordava, por que meu pai tá fazendo isso? Quando eu casar, quando eu tiver filho, eu vou fazer diferente, eu não vou fazer isso que meu pai tá fazendo comigo, eu não vou fazer isso que minha mãe tá fazendo comigo. Quantas vezes eu julguei e achei que eles estavam errados, né? Porque na minha cabeça, no meu tempo, eu achava errado. Hoje, a gente já muda, a gente já vê, nossa, que sabedoria que eles tiveram, nossa, que a gente vai casando e chegando no patamar dele, a gente vai admirando mais. Mas naquela época, não. Naquela época tinha coisas que eles faziam que eu não concordava. Poxa, por que não deixa eu dormir na casa da minha amiga? E chorava e ficava triste porque não deixava dormir na casa da minha amiga. Hoje eu vejo os perigos, hoje eu vejo alguns motivos. Então, eu acho que uma coisa também muito importante, tá? Até para os pais, né, de adolescentes, é comunicação, é falar, porque eu acho que antigamente falava assim, meu pai sempre falou assim, não é não e pronto, sim é sim, não é não. Então, ele não queria muito ficar discutindo comigo, ele falou, não é pronto, ele tem os motivos dele, mas ele não queria ficar explicando para mim todos os motivos dele, né? Ele tinha mais coisa para fazer, não tinha esse tempo todo. Mas eu acho muito importante, porque, de alguma forma, por eu não entender aquele não, poderia causar alguma revolta, né, de uma interpretação errada. Hoje eu entendo, hoje eu sei que os nãos eram necessários, todos foram necessários e foram importantes, mas naquela época não. Alguns me revoltaram. Que absurdo, para quê? Por que não deixar eu fazer isso? Ai, que limitação exagerada. Ai, que cuidados exagerados, né? E, não preciso disso, eu já sou grande, já tenho 16 anos. Né? Mas, então, acho que essa comunicação, então, eu admirava, assim, muitas vezes, quando eles me chamavam e me mostravam, explicavam para mim. Eu falo que, por eu ser a número 12... muitas coisas eu não sofri por causa disso. Eles falam, tá vendo o seu irmão mais velho? Ele foi por esse caminho, olha o que aconteceu. Olha aquela sua irmã, olha como ela fez, e olha os resultados. Olha aquele outro... E eles iam me mostrando as consequências dos comportamentos, das atitudes, e mostrando nos outros, eles me ensinavam,
e deixavam eu escolher qual o caminho melhor eu tomar. E aí, que final você quer ter, aquele ou aquele? Então, haja dessa forma. E acho que essa forma que eles faziam comigo era o que eu mais admirava e o que mais me ajudou, me ensinou para eu tomar algumas decisões, né? Me espelhando num comportamento e observando o comportamento dos outros. Legal, excelente. E nós temos também a nossa tradutora de Libras, a irmã Rose, que está aqui nos ajudando. Rose, Deus abençoe você, um beijo grande, muito obrigada por essa colaboração. E a irmã Noêmia, que também está aí no chat, ela é psicóloga, também vai ajudar para responder o pessoal. Agora, o casal, irmão Ariel e irmã Raquel, o que vocês têm para dizer para o pessoal sobre modulando bons relacionamentos? Tatinha, ouvindo tudo a introdução que você deu e também depois a boa explanação da irmã Cibele também, nós tivemos essa experiência prática, que aos nossos tempos, não somos muito antigos, mas atrás, quando ainda éramos jovens, existia um mundo diferente. A tecnologia era muito pouco acessada por nós, né? Nós vivíamos um mundo mais próximo, realmente, de aprendizado olho no olho, com o pai, uma forma, como a Cibele mesmo citou, um não e um sim muito positivo. Mas eu sempre uso uma frase assim: a história da vida sempre mudam os personagens, mas a história é sempre a mesma. O caminho que os meus pais passaram pode ter algumas coisas diferentes, mas vamos por 80% é o que eu também vou viver. E quando uma pessoa passa por um caminho e tenta reproduzir para aquelas que estão vindo os cuidados que tem que ter, né? O sábio ouve o conselho e desvia-se do mal. O simples vai e sofre a pena. Então, tem uns que absorvem os conselhos e o direcionamento do pai e da mãe, obviamente que sempre vão haver as restrições, porque, como foi citado, eles estão se formando, já querem ter as suas opiniões, em alguns momentos acham que podem, que já entendem de alguma coisa, e infelizmente, ou felizmente, muitos aprendem com o erro e com o sofrimento. Vai e sofre a pena, né? Não poderia ter escapado daquela penalização, mas precisou sofrer aquilo. Então, os conselhos dos pais, eles sempre recaíram muito dentro dos nossos corações, a segurança do pai ajuda muito. Quando o pai consegue ser aberto, o filho consegue se abrir com o pai ou com a mãe. O que eu estava meditando aqui, a minha experiência, eu vou ser breve, viemos de uma vida simples, muito batalhada, né? O meu pai sempre um homem muito firme na sua crença, nos mostrou um caminho bem reto, só que tinha coisas que a gente falava assim, não, mas aqui o pai está exagerando. Aonde o conselho de um pai não conseguia direcionar o filho, existia por trás daquilo uma oração de uma mãe, de um pai, e que Deus assumia aquela parte. Então, os pais têm uma missão de dar um direcionamento. Hoje, nessa cultura nova, como a Cibele muito bem citou, na época a gente não tinha muita argumentação. Se você tentasse argumentar algum assunto, você era tratado como respondão, boca dura, e acabava sendo repreendido. Hoje, pela tecnologia, pela liberdade de expressão, os jovens exigem realmente um diálogo, para eles poderem conversar, se abrir, expor a ideia. Então, foi muito bem citado, a comunicação hoje ajuda muito, mais do que uma cinta, mais do que uma repreensão com um açoite, né? Antigamente, a varinha de marmelo fazia sucesso entre a gente. Hoje, às vezes, um conselho, uma conscientização dá um retorno bem mais positivo. Correto? Então, nós passamos por tudo isso, vivenciamos, absorvemos essas informações, o que a Cibele citou, que muitas coisas que a gente achava que os nossos pais estavam errados, hoje a gente agradece eles, porque não é porque o pai é ruim, a mãe é ruim, é porque eles realmente querem que nós tenhamos um futuro. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, falando com relação a crenças e fés, aqueles que acreditam em Deus, que querem ter um destino, que têm uma esperança de alcançar algo muito maior no final de uma vida vitoriosa, é que a oração de um pai e de uma mãe, ela está diante de Deus e a proteção divina vai nos acompanhar, porque o pai não consegue salvar o filho e nem o filho salvar o pai. Mas com a parte espiritual dentro de nós, eu posso dizer isso, que muitas coisas eu recebi sabendo que era a oração da minha mãe, da minha avó, em proteção. Até mesmo no tempo, que nem estamos aqui citando o assunto da adolescência, que somos muito influenciados
né, os caminhos ruins que nem a Cibele comentou, das amigas que tinha, as pessoas que nos rodeiam, né, que tentam quebrar a nossa fé, tentar quebrar a nossa crença, a nossa conduta que os pais ensinaram para nos levar para maus caminhos. Mas observa-se que existiam alertas, como foi citado pela Cibele, de um sonho. Quantos livramentos nós passamos através de um despertamento desse? Um susto e uma aflição não é sinal de que está longe de Deus ou que está perdido. Eles são sinais de alerta que fazem nós se aproximar e buscar de Deus uma recorrência de consciência, nos equilibrar e nos desviar daquele mal. A consciência colocada em nós hoje, desde adolescente, ela nos ajuda muito quando nasce em nós esse objetivo. A gente está naquela formação, mas a gente, como foi citado por uma de vocês, a gente já tem que ter aonde a gente quer chegar. A Cibele citou muito bem a questão dos dois caminhos. É livre-arbítrio, você decide. Você quer ter uma vida de paz abençoada? Acho que uma de vocês duas falou, honra o pai e a mãe. Como isso alcança uma benção de Deus tão grande em tudo, no seu trabalho, no seu matrimônio. E assim, só para fechar a minha parte, para não se alongar a questão, falando dessa evolução do namoro, né, de você achar a pessoa certa, eu sempre uso uma expressão, quando a gente está conversando com a mocidade, alguma roda de conselho, uma comparação bem simples, mas muito interessante. Quando Deus fez a mulher, ele pegou o 8º fio da costela de Adão. Então, a mulher saiu da costela de Adão. Era a medida exata que cabia em Adão, aquela costelinha que Deus tirou e formou a mulher. Então, eu brinco assim, se você pegar a sua costelinha errada, meu querido, você vai mancar o resto da vida ou vai ficar aleijado. Então, você tem que encontrar a costela certinha. Mas como que você vai encontrar essa costela certinha? Existem vários sinais que nós vamos depois comentar na segunda parte da nossa live, em que pode ser observado quando você se identifica realmente, como a própria Cibele citou, sobre crenças, valores. E eu tenho uma parte muito importante que eu digo, que a mãe e o pai têm um radar muito sensibilizado para o nosso futuro. Se o pai e a mãe não sentem comunhão com aquilo que você está apresentando para eles, não adianta chamar eles de cafono, de antiquado, porque eles não entendem nada, é que existe dentro deles um sentimento muito forte que prevê o futuro, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com a Cibele, o pai teve o sonho e deu alerta, recaiu nela a consciência, entrou o temor, e ele saiu, e hoje ela está aí, feliz. Se ela tivesse seguido aquele caminho, desonrando o conselho do pai, hoje ela não estaria com a gente aqui. Ela poderia estar numa outra situação de vida, com um sofrimento muito grande. Então, a gente pode dizer, ela foi sábia, ouviu o conselho e se desviou do mal. Então, o que eu guardo no meu coração dessa nossa introdução é justamente isso. Os adolescentes e os jovens de hoje, que têm pai e mãe, quando vocês falaram muito de pai e mãe, eu fiquei meditando que é muito lindo quando você tem uma família constituída para você ter um marco e uma baliza. Mas nós temos muitos que estão nos assistindo e que vão nos assistir, que vieram de origens sem pai, sem mãe, criado por avós, por tios, e outros até abandonados, que tiveram que aprender na vida, né, batendo cabeça, sofrendo penalidades. Mas fica um conselho, isso foi o passado. Hoje, essas pessoas estão nos ouvindo, alguns podem ser jovens, muitos serão, mas muitos já são pais e são mães. E ouvindo essa troca de experiência entre todos nós, vão entender as atitudes que eles precisam tomar agora na condição de pai, porque os jovens que estão neles, hoje rodeados como filhos, como vocês bem citaram, vão se identificar neles aquilo que eles querem ser no futuro. Eu estou muito feliz com esses assuntos, porque nos traz boas lembranças, experiências que no passado nos fez chorar, mas hoje nos traz uma alegria muito grande, porque foi uma estrutura que foi criada dentro de nós para poder nos salvar. Glória a Deus. Irmã Raquel. Minha mãe batizou quando eu tinha 2 anos de idade. E o meu pai, ele só foi batizar quando eu já era casada. Então, era nós e a minha mãe, eu e mais 2 irmãos. E ela conseguiu criar nós na graça. Ela nunca forçou nós, mas o meu pai, assim, ficava mais de lado, então a gente não tinha muita intimidade com ele. Era mais a minha mãe para nos guiar, nos aconselhar, mas ela sempre, verdade, da gente sair com os amigos, nunca forçou muito,
E quando eu fiz 14 anos, o meu pai ficou doente, então eu tive que amadurecer muito rápido, né? Não pude passar, assim, pela adolescência muito tranquila, eu já tive que ajudar eles em tudo, né? E a minha mãe sempre tentava aconselhar a gente, sempre dava conselho. E teve uma vez até que eu queria ir num parque aquático na formatura da escola, e ela não queria muito que eu fosse. É uma coisa simples, né? Mas eu vou dar um exemplo, que ela me aconselhou para mim não ir, mas eu queria ir com todo mundo, então ela orou a Deus e ficou em paz. E quando foi no outro dia, eu mal passei a noite acordada de medo de perder a hora, pois eu perdi a hora e não pude ir no passeio. Então, assim, ela não precisou forçar, mas Deus tomou os caminhos, Deus cuida de nós, né? Eu acho assim, eu vejo muito eu tenho muitas pessoas, amigas, amigos que são solteiros, né? E nessa parte de buscar relacionamentos é realmente complicado, não é fácil para nós se envolver com uma outra pessoa que tem uma outra cultura, às vezes outros valores, né? Vem de uma outra família. E no meu caso, eu vou ser muito franca, a minha família não queria, os meus pais não queriam, todo mundo falava, não, isso não vai dar certo, Tatinha, para com isso, o que você está fazendo, tudo. E eu fui buscando a palavra, e segundo o que Deus me dizia, eu fui seguindo o que Deus me dizia, e cada hora que alguém falava assim, olha, então, tá bom, Deus confirmou para você, então eu vou junto com você no culto, minha mãe, meu avô, porque eu quero ter certeza que você está entendendo certo a palavra, né? Aí eu falava, não, então tá bom, então vamos junto. E aí Deus ia confirmando. E hoje meu esposo é uma pessoa maravilhosa, nós temos um de paz. Deus chamou meu esposo na graça, ele foi batizado, nós temos uma filha, e assim, o meu caso é um caso atípico. Não é um caso assim que se diz, nossa, com todo mundo vai acontecer isso. Não, eu sei que é um caso atípico. Só que existem várias pessoas que até podem estar me ouvindo que estão numa situação como eu já estive, né? Então, eu acho que acima até dos nossos pais terrenos, nós temos um pai lá no céu que ele te diz o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, ele vai te instruir, ele vai te ajudar, porque também teve momentos difíceis do meu casamento que eu já não podia chorar para o meu pai, para minha mãe, para meus tios, para o meu avô, porque eles vão falar, eu te avisei que não ia dar certo, entendeu? Então, mas aqui que eu fiz, eu falei, eu ia para o meu pai que me confirmou, para o meu pai que disse que seria comigo e que era da vontade dele. Então, eu dobrava meus joelhos, clamava, Deus, me ajuda a passar por esse processo. E agora? Né? E foi assim que Deus foi trabalhando na minha vida. De uma forma também, assim, muito diferente, mas muito especial. E falando sobre cônjuges, né? O próximo tema aí pra gente, o próximo assunto é a escolha do cônjuge. Expectativas versus realidade. O que nós buscamos no outro e o que estamos dispostos a fazer pelo outro. Eu vou dar uma introduçãozinha aqui, e aí depois eu chamo a Cibele para explanar legal. Olha só, o que me veio em mente para trazer para o pessoal é isso. O que é uma escolha? A escolha é uma preferência que se dá por algo que você encontra, né? Eu posso escolher estar aqui com vocês agora, ou eu posso escolher estar numa sexta-feira à noite jantando fora. Eu escolhi estar com vocês agora. Quando a gente traz isso para o âmbito do relacionamento, muitas pessoas, depois que escolhem o parceiro ou a parceira, têm a tendência, às vezes, de reclamar ou de se arrepender, enfim, mas foi a sua escolha. Foi o que, naquele momento, você achou que era o que você deveria fazer. Então, o tempo todo nós estamos fazendo escolha. Até quando a gente não escolhe alguém ou alguma coisa, já é uma escolha não ter escolhido. Faz sentido? O mais importante é olhar para dentro de nós.
colocar os acontecimentos da vida na balança, levar em consideração o que mais faz sentido para você. Foi o que eu levei para minha vida. E o fato é que muitas vezes acabamos escolhendo por conveniência, né? Mas não desejamos um desdobramento conveniente, não é verdade? Então, quando a gente fala sobre expectativas, quando nós geramos expectativas, nós criamos um desejo de que algo saia como nós queremos, como nós pensamos, como a gente gostaria ou a gente acha que é certo. Só que as expectativas, elas frustram. O outro não é obrigado a ser como você quer, ou como você deseja, ou como você achou que ele deveria ser. E a vida não é tão justa como você gostaria. Então, vamos hoje trocar as nossas expectativas por apreciação. E trocando essas expectativas por apreciação, você muda a sua vida em 1 segundo. Repitam comigo. Todos vocês que estão ouvindo essa live, o pessoal que vai ouvir depois dessa live gravada, repita isso comigo, repete isso para você mesmo. Hoje escolho trocar minhas expectativas por apreciação. Por que apreciação? Porque quando nós apreciamos, nós somos gratos por aquilo que está acontecendo naquele momento. Nós somos gratos por quem está ali conosco naquele momento. Sem expectativas, sem puxar, querer demais do outro, da situação, até o que o outro, a situação não tem para nos dar. Tá bom? E o que nos atrai, ao contrário do que muitos pensam, não são as diferenças que nos atraem, são as semelhanças. Eu escolhi o meu parceiro porque eu vejo nele algo que tem dentro de mim. Então, antes de reclamar de um parceiro, antes de criticar, julgar, lembre-se disso. O que você escolheu, quem você escolheu, é por causa da semelhança que tem com você mesmo. O que você acha, Si? Muitos falam, né? Quando eles veem eu e o Néder, eles falam, nossa, também, vocês são iguaizinhos, é tampa da panela, parecem irmãos. E realmente tem muitas semelhanças, porque eu acho que é muito os valores em comum. Eu acho que a gente busca de semelhantes são os valores. É muito mais fácil, né? Que nem quando você estava falando, né, Tati? Você buscou uma pessoa que ele não era da congregação, não era da mesma igreja, mas os valores ele tinha iguais. Tanto é que hoje você conversa com o Evandro, ele parece que nasceu na graça e tem valores muito mais profundos do que... Ele é mais crente que eu. Às vezes fala, nossa, não é? Mas por quê? Valores, né? Tem alguns valores. E os valores, eles moldam as nossas atitudes, os nossos comportamentos, né? Então, a gente acaba escolhendo pessoas com os mesmos valores. Porém, às vezes, por exemplo, você falou lá a questão de a gente buscar ser igual o nosso pai. Mas, de repente, ele não vai ser totalmente igual. Então, a gente põe uma certa expectativa. Por exemplo, a minha família, mais os meus irmãos, meu pai sempre falou, não pode ser assim, tal, mas eles, como tinham um irmão cuidando de cada irmão, eles eram muito ciumentos, né? Então, eu não podia ter amigo homem, era só amiga mulher. Eles eram muito ciumentos. E o meu marido não é nada ciumento. E eu sentia falta disso, era uma expectativa minha. Nossa, para mim, ciúmes era sinônimo de proteção. Eu me sentia protegida. Então, eu não achava ruim dos meus irmãos serem assim. Eu até usufruía, olha, eu vou chamar meu irmão, hein? Olha, meu irmão tá aí, não sei o quê. Porque eu achava que eu estava sendo protegida. De repente, o meu marido não tinha ciúmes, pronto, ele não me ama, ele não me protege. Até que não, hoje a gente entende, né, que isso não é legal, isso não é bom, né, e que isso não é sinônimo de amor e proteção. E aí eu comecei a perceber que a forma dele de proteger, de amar e cuidar é diferente da do meu pai.
Então, às vezes, quando a gente molda, faz esse modelo, gera essa expectativa e a gente começa a se frustrar aí nessas diferenças. Mas é bem o que você falou. Todos nós, inclusive eu e todos nós, temos pontos fortes e pontos a melhorar. Todos nós. Senão, se a gente já era perfeito, a gente já tinha ido para o céu, né? Se a gente tivesse perfeitos, não estaríamos mais aqui. Então, se a gente focar naquilo que é ruim, naquilo que a gente não gosta, naquilo que ele tem que mudar, que tem que melhorar, imagina a tensão nossa de ficar forçando essa mudança e o conflito nesse relacionamento de, ai, eu não gosto disso, isso não é legal, isso tem que mudar, isso tinha que ser assim. E quem disse que tem que ser do seu jeito? E quem disse que você que está certa? Né? Então, para tudo e olha, o que você apreciou no namoro? O que você gostou dele, que você acha bonito, que você valoriza, e dá muito mais foco nisso, e dá muito mais valor nisso. E é com esse foco, com esse valor, né, com essa apreciação no positivo, que você vai viver muito melhor, que você vai viver muito mais em paz, que você vai ter muito menos conflitos, porque conflitos todos nós vamos ter, é normal, né? Até por ser conflitos biológicos, da natureza homem e mulher, né? A diferença é como lidamos com esses conflitos. Se a gente emperra nele e fica duas pessoas batendo a cabeça, ou se a gente entende o sonho de cada um, o valor de cada um, que pode ser diferente, o porquê cada um pensa. Outro dia eu mostrei um cenário do que aconteceu aqui, eu estava com os dois, e um chorava no meu ouvido, e outro chorava no outro, e eu chamava ele, Néder, né, vem aqui me ajudar, e chorava, de repente eu aumentei minha voz, eu falei, Néder, e ele estava só mandando uma proposta para um cliente, ele só escutou o Néder, ele levantou correndo, meu Deus, precisava gritar assim, aí eu parei, aí acabou, ele foi, me ajudou, não sei o quê. Eu falei, né, você não viu tudo que estava acontecendo? A criança chorando, isso aqui. Ele falou, não vi nada. O meu contexto era, estava sentado, mandando a proposta, de repente eu escuto um grito, nada! Então, olha a diferença. E o legal, o que é? Quando a gente consegue olhar pelas duas óticas. Não existe a ótica certa e errada, existe a ótica dele e a minha ótica. A minha ótica, aconteceu um monte de coisa, ele não me ouvia, não dava atenção para mim, e eu tive que me exaltar. E na ótica dele, ele estava lá tranquilo ou preocupado, mandando uma proposta para um cliente, e de repente a esposa dele dá um grito com ele do nada, que louca! Né? E quando você entende essas duas óticas, e essa é a realidade do dia a dia, né? Então, na hora da tensão, na hora da turbulência, tem isso, mas qual é a diferença? Tipo de conflito tem, qual é a diferença? Eu posso ficar magoada, não falar com ele o dia inteiro, a semana toda, o mês todo, jogar isso na cara dele, ou eu posso entender a ótica dele, virar a página e vida que segue. Né? Vamos então combinar, como a gente faz da próxima vez? Né? Então tá, em vez de gritar, eu vou lá te puxar, né? Sim, olha só, inclusive tem uma pergunta que fizeram para nós, a Evelyn Lima, ela perguntou como conseguir ser amigos dos pais, sendo eles muito protetores. Quem gostaria de responder? Irmão Ariel? Isso. Eu vou falar rapidamente, foi um assunto interessante dessa pergunta, até vi ela aqui no PV. Protetor, está escrito que Deus tem até ciúme das nossas almas, certo? Então, eu vou falar desse tópico ciúmes, que ele vai servir tanto para a resposta dela, quanto para o assunto que nós estamos abordando. O ciúme carnal, que ele produz inveja, insegurança, instabilidade, ele é perigoso e destrutivo. Mas existe o ciúme que ele é um protetor, que é o mesmo ciúme de um pai para um filho, por exemplo. O pai não suporta ver o filho sofrer, o pai, a mãe faz o que for possível para proteger o filho, independente se o filho for a pior figura do planeta, o pai e a mãe vão estar sempre tentando protegê-lo, porque nasceu das suas entranhas, tem todos aqueles valores de pai e de mãe, né?
essa parte de ser protetor, não é que é um zelo somente de cuido, mas é um ciúme de proteção, porque não queremos o mal do nosso filho. Agora, claro, existem os pais que não conseguem se abrir, eles mantêm a estrutura lá dos primeiros fundamentos, né, de que eles vinham naquele sistema antigo de comportamento com os filhos, e essa mudança foi muito radical e muitos não conseguiram acompanhar. Hoje tem pais que não têm nem WhatsApp, mal conseguem, nem sabem o que é internet, só sabe. Então, quando você vê um filho muito avançado, uma inteligência muito na frente, que ele quer um pouco mais das liberdades que nós citamos aqui, o pai fica preso lá naqueles pensamentos que foi criado dentro dele, naquela estrutura protetora de ciúme, querendo que o filho não faça isso, não faça aquilo, não, tudo é cuidado. Eu sei disso porque eu posso dizer, acredito que meus pais estejam me assistindo, os meus pais sempre tiveram esse cuidado protetor, a mãe mais flexível, sempre a mãe é mais flexível, né? Em muitos casos acontece do pai ser também, mas é raro, é mais a mãe, né? Eu tinha muito medo de me reportar ao meu pai, sabendo que ele era um homem muito positivo, e a minha mãe falava, mãe, eu vou contar para você, que se eu contar para o pai, de repente a situação pode dar uma complicada, você me ajuda aí. Então, eu tinha essa mãe sempre aberta. Então, o que eu sinto assim, como que você pode conseguir através disso? Um dos dois não pode ser tão conservador. Um dos dois tem que exercer o verdadeiro papel do amigo, ou seja a mãe ou seja o pai. Tem que ouvir o filho, porque como eu acho que foi a Cibele que citou, né, do comportamento de um grupo de adolescentes que manifestam-se sozinhos, trancam-se nos quartos e choram, não tem um pai e uma mãe para poder se abrir, aí você vê os consultórios lotados de depressão, tentativa de suicídio. Aí, quando você conversa, Deus deu a graça de conversar com algumas pessoas num estágio bem avançado de uma determinada situação de depressão, era um assunto que a pessoa não conseguia abrir com medo que fosse haver como se diz assim, uma repreensão por parte dos pais. Os pais preocupados não conseguiam fazer com que a filha se abrisse com eles. E numa ocasião, nós acabamos chegando de paraquedas na casa, e ela sentou, daí o irmão falou, irmão, tenta conversar com a minha filha, está numa situação muito difícil. Eu olhei dentro do olho dela e falei bem assim, olha, graças a Deus, Deus nos dá graça de trabalhar com pessoas há muitos anos. Além da prática profissional, a gente tem uma prática também da comunhão espiritual. Você só precisa me dizer o motivo da tua tristeza, desse teu desespero, é uma raiz que está presa aí dentro do seu coração, de um assunto que você não abriu. Você precisa abrir. Tá teu pai e tua mãe aqui. Aí ela começou a chorar. Falei, você tem que pôr para fora. Ela começou a chorar. Aí conseguiu abrir e passar-nos o assunto que não era tão grave. Era um assunto de uma luta, de um pensamento que travou dentro dela, veio uma voz estranha e fez com que ela se sentisse bloqueada. Através deste momento, eu acredito que este conselho também, se estes pais conservadores estiverem ouvindo, Deus pode destravar neles também. Meu Deus, eu preciso ouvir os meus filhos. Vamos fazer um exemplo? Você quer alguém mais ciúme de nós do que o nosso Deus? Que ele ama nós e nos protege, para proteger o povo, ele destruiu cidade, derrubou muralha, matou os inimigos. Mas o que ele faz? Ele nos ouve. Ele ouve a oração, o nosso clamor, a nossa apresentação, e ele vem e nos dá um bom direcionamento. Então, eu vou ser sincero, como fazer para estar junto com os pais conservadores? Os pais tinham que estar nesta live. Porque aí, não é o filho que vai conseguir quebrar essa barreira, é o pai que vai conseguir ver como funciona o mundo externo, e que hoje, nesta modalidade, eles precisam realmente ouvir os filhos. Abrir o coração, ouvir. E outra coisa, eu já percebi isso, se o pai e a mãe não conseguem ter um argumento para convencer o filho daquela dificuldade tão grande, existem os apoiadores. É esse trabalho que a live está trazendo. Existe um psicólogo, existe um irmão amigo, existe um irmão próximo do ministério, ou alguém que faça parte daquela comunhão, daquelas amizades, que poderá dar um pequeno estralo. Quando aconteceu isso, na situação que eu citei, que Deus deu uma luz de dar um conselho para ela, simples. Aquela aflição saiu dela, os pais choraram de alegria, e eles disseram, meu Deus, filho, era só isso, por que você não falou, pai? Eu não falei, porque eu achei que o senhor ia brigar comigo. O pai chorou que nem criança, disse, jamais, minha filha, por favor, a partir de hoje, não esconda mais nada de mim. Depois nos ligaram, irmão, Deus abençoe pela visita, a nossa casa está liberta, agora a nossa filha consegue conversar com a gente. Vocês estão entendendo? Então, o filho, a pergunta dela foi muito boa.
ela sozinha talvez não consegue quebrar essa barreira. Ela vai precisar que alguém chegue com o pai e com a mãe e que eles entendam esse universo que nós estamos vivendo hoje. Aí sim, ela vai entender que o conservadorismo do pai não é brutalidade, e sim uma proteção pelo amor que ele tem, mas que também tem que haver flexibilidade, porque se a gente não ouvir os nossos filhos, a gente não consegue dar um direcionamento. E como foi citado, havendo rebeldia, eles não falam com a gente, buscam conselhos fora do nosso centro, aí os conselhos de fora corrompem os bons costumes, e as pessoas se perdem, e depois a gente não recupera mais, aí o pai chora e a mãe chora, perdi meu filho. Aí faz uma recorrência de consciência. O que você fez quando ele precisava de você? Você ouviu, aconselhou, ou você repreendeu e não deixou ele se abrir, foi procurar lá fora e alguém levou ele embora? Então, fechando a minha fala sobre esse assunto, os pais conservadores que estão ouvindo, ou se não estão, que poderiam estar ouvindo, têm que entender que hoje, eu até marquei aqui, eu ia falar num outro tópico, já que entrou esse aqui, o diálogo e o acordo aquieta muitos males. Isso é um conselho que ficou em Provérbios. Então, quem consegue praticar isso, consegue trazer paz no coração dos filhos, a amizade se fortalece, a confiança fica forte, e a porta se fecha, e aquele que destrói famílias não consegue entrar, porque é uma família orientada e unida, e todos blindados por esse amor. Excelente. Deus abençoe, irmão Ariel. Irmã Amém. Raquel, quem que era o mais maleável aí com os filhos? Nós dois. Nós dois somos. Ele também conversa bastante, tem bastante diálogo com as crianças, graças a Deus. Então, a gente reveza um pouco. Legal. Vamos para o quarto, né? Reunião ministerial no quarto, porta fechada. Agora eu vou falar, viu? Eu acho que uma coisa que ajuda também, porque meu pai, ele sempre foi muito duro também, né? Muito rígido. E sabe como que eu ia conseguir as coisas com ele? Porque quem ele ouvia? Deus, a palavra. Então, quando eu queria muito uma coisa, eu pedia para Deus. Eu orava e pedia para Deus. E você acredita, uma vez eu queria ir numa festa e que ele não deixava, e eu pedi tanto para Deus, que ele saiu de um culto e falou, olha, Deus falou na palavra que era para deixar você ir. E aí ele deixou eu ir. E cheguei lá, eu não gostei do ambiente, saí. E quando eu saí, ele estava lá na porta me esperando. Mas Deus falou que você não ia gostar. Eu tô aqui te esperando. Vamos embora, filha. Então, às vezes, é o que o irmão falou, né? Se eu não tenho entrada com o pai, com a mãe, onde eu vou buscar? Né? Com quem que eu vou me abrir? E a gente tem Deus, a gente tem o nosso pai maior, que ele fala com o nosso pai, ele fala com a nossa mãe, né? E então... A gente, nessa fase, a gente tem que orar muito, a gente tem que se achegar a Deus e ter fé, que Deus fala mesmo, seja por sonho, seja por palavra, seja por oração, né? E o irmão estava falando, eu lembrei também desses estouros, né, de consciência. Eu, na minha fase da adolescente, eu tinha um amigo que ele era ateu, e ele estava explicando para a gente o que ia acontecer depois da morte. Não, esse negócio de ir para o céu não existe. Imagina, esse negócio de... E ele começou a falar tanta coisa e mostrar cientificamente que começou a querer me gerar uma dúvida. Eu falei, meu Deus, será que minha família toda, todo mundo está enganado? Será que meus pais estão enganados? Que todo mundo está enganado? E quando começou a gerar essas... Olha como tá num meio que não é o nosso, começa a entrar, né, as dúvidas. A gente andando, estourou a luz. Estourou uma luz do poste ali. Pau! Na hora eu levei um susto e fiz, Senhor Jesus, cobre com teu sangue. Aí veio na minha consciência, na hora do perigo você acredita em Deus. Na hora que você precisa de um socorro divino, que não tem pai, aí você busca Deus, agora você acredita. Então tem hora que você começa a duvidar e tem hora que não, é Deus. E nessa hora tirou qualquer dúvida, eu falei, muda de assunto, eu não quero mais ouvir isso, eu acredito em Deus, é só Deus que nos guarda. E aí eu virei a página e dali para frente nunca mais
deixei esse papo, mas olha o que Deus sabia como me puxar de volta, né? Só um estouro, né? E a oração da mãe também, o que o irmão falou, né? Muito profundo. Eu vi muito com meus irmãos isso acontecer demais. A oração da minha mãe salva vidas. Excelente. É o que eu costumo brincar, às vezes, com alguns clientes, né? O pessoal fala que é ateu até quando o avião começa a cair. Quando o avião começa a cair, você vê aquele desespero do Deus, 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 ou se não Deus, se você existe, me guarde, né? E começa aquela história. E falando a nossa live sobre sobre relacionamentos, eu acho que até agora o que ficou muito claro é a importância do nosso relacionamento com Deus, né? O nosso relacionamento com aquele ser superior que nós acreditamos que ele sim pode nos ajudar até a como lidar com os relacionamentos aqui na Terra e como escolher uma pessoa, né, para se relacionar no futuro e construir uma família. Nós temos aqui uma pergunta do Nicolas Soares. Ele escreveu assim: não seria mais viável os pais investirem em uma amizade mais próxima dos filhos e acompanhá-los em tudo, ao invés de manter uma distância, cada um no seu papel? Nicolas, eu acredito que essa pergunta já foi respondida aí pelo Ariel, pela Cibele, né? Mas se ainda não foi respondida, você diz onde nós não respondemos que a gente responde, tá bom? Porque eu tenho mais uma aqui dele mesmo. Na maioria das vezes, os filhos têm medo de ter uma relação aberta com os pais, devido ao receio da reação dos mesmos. Então, ao invés de eles se sentirem próximos, eles se afastam e buscam respostas fora. Então, acredito que também já foi respondido aí pelo irmão Ariel, né? Agora a pergunta é de uma mãe, olha só que legal. A Jeane pergunta assim: vivo tentando aprender a falar e abordar com meus filhos. Um de 21 anos é muito introvertido. Como faço para cobrar sem machucar, sem que ele se sinta pressionado? Acho arriscado uma abordagem equivocada. Bom, Jeane, quando nós estamos falando de temperamentos introvertidos, eles são pessoas que eles guardam muito para si os pensamentos, as emoções, eles têm dificuldade de expor aquilo que eles sentem, né? E, normalmente, o introvertido, ele nem gosta que a gente entre muito no mundinho particular dele. Então, eu aconselho você a perguntar para o seu próprio filho, não está aqui o nome dele, né? O seu filho de 21 anos, pergunte para ele como que ele gostaria de ser tratado. Como que você poderia fazer perguntas para entrar um pouco dentro do mundo dele sem que ele se sinta pressionado? Pode ser que ele mesmo tenha essa resposta para te dar e tira aí essa sua aflição de fazer uma abordagem equivocada. A Aline perguntou assim: olá, sou adolescente e tenho 15 anos. Acredito que é super importante ser amigo dos pais, pois é bem mais confortável conversar com os amigos sobre inseguranças e conflitos. Foi, na verdade, um comentário. Parabéns, Aline. Isso aí. Vamos lá. Agora vamos para o último tema de hoje, que nosso horário, já estamos quase em 1 hora de live. Vamos finalizar. Comunicação e valores. O que é muito importante no relacionamento, a parte da comunicação. Então, quando a gente fala sobre relacionamentos, a gente já passamos aí pela adolescência, né, da fase de solteiro, a fase da comunicação e relacionamento com os pais, com Deus. Agora, os relacionamentos conjugais, problemas conjugais. A maior parte dos problemas conjugais que a gente tem hoje, que a gente, pelo menos eu que recebo em sessão, é a questão da comunicação, né? E a questão também da espiritualidade. Casamento é uma decisão consciente que eu tomo diante do Deus que eu acredito, de passar o resto da minha vida promovendo a felicidade do meu cônjuge, custe o que custar, merecendo ele ou não.
Faça ele o mesmo por mim ou não. Por quê? Porque eu creio que Deus deu para mim. Porque eu creio que ele é algo que Deus colocou na minha vida. Então, como eu devo cuidar de algo que Deus me deu? Essa decisão eu tomei diante de Deus. Quando eu escolhi alguém e fui pedir a Deus se era essa pessoa, e Deus me deu essa pessoa, eu tomei uma decisão diante dele. Lógico que tem dias que eu penso, ele não merece, né? Tem dias que eu também não mereço. Mas tá tudo bem. Todos nós temos uma criança dentro de nós que por algum motivo nós impedimos de crescer. E é nessas horas de conflito que essa criança aparece, né? Tem algumas áreas que a gente resolveu não crescer, não sei porquê, e na hora de uma crise, essas atitudes infantis aparecem assim escancaradamente. Não aceitar a responsabilidade de um ato é um exemplo. Criticar demais o outro e achar que a culpa da sua infelicidade ou dos seus problemas é o outro, também é infantil. Crianças fazem isso, reparem. A atitude infantil, às vezes por si ela é reveladora, né? A gente já mostra. Ah, mas eu desliguei na tua cara porque você gritou comigo, né? Porque a pessoa se comporta de uma maneira que às vezes nós precisamos entender até o estilo de vida que ela teve, como ela foi educada. Às vezes quando ela falava um pouquinho diferente com os pais desligavam na cara dela. Então, quando você falar um pouquinho diferente, ela vai desligar na tua também, porque ela aprendeu esse comportamento na infância, né? Mas tem pessoas que perdem o pai de pequenininho e aí crescem e procuram um pai no relacionamento. Tem pessoas que perderam a mãe e depois se comportam como uma criança num período de crise, querendo colo no relacionamento. E o que eu acho mais importante é: faça essa criança crescer. Mude o seu comportamento. Todos nós podemos fazer isso. E se você não está conseguindo fazer isso sozinho, se você não está conseguindo entender aonde você pode mudar, busca ajuda. Conversa com um amigo que você confia, busca ajuda de um profissional que possa te ajudar, faça terapia, faça coaching, faça qualquer coisa, mas vai atrás de mudar o seu comportamento para melhorar o seu relacionamento. O que você acha, Si? Investir no autoconhecimento, né, tá? Eu acho que quanto mais a gente se conhece, né, nas nossas crianças, né, no nosso lado infantil, mais a gente tem como entender o outro também. Quando a gente se autoconhece mais, puxa, por que eu me chateei tanto com isso? Olha aí, olha a criança no colo da mamãe. Quantas vezes agora, nós fazemos isso com o nosso marido, né? O cara tá lá trabalhando, resolvendo 1000 problemas, aí a gente faz isso o que o Samuca tá fazendo agora. Mas me dá atenção agora, mas eu liguei, você não me atendeu, eu mandei mensagem, você não me respondeu na hora. Né? Aquela criança interior que nós não deixamos crescer. Exatamente, e eu vejo assim, que quando a gente se conhece, entende e consegue amadurecer, a gente ajuda o nosso cônjuge a amadurecer junto. Então, eu demorei tanto, né, para ter nós demoramos tanto para ter os nossos filhos, mas não demoramos na visão do tempo certo de Deus. A gente vê que quando a gente chegou num patamar de amadurecimento, Deus mandou eles. Né? Então, com esse amadurecimento, esse investimento na nossa vida pessoal, profissional e principalmente espiritual, né? Quando a gente investe na nossa vida espiritual, se aproxima de Deus, né? Tenta fazer tudo, seguir os passos de Jesus Cristo, a gente consegue entender mais o outro e lidar melhor com esse outro. Né? E falando em comunicação, né, tá, com o marido, eu dou sempre exemplo eu dou sempre exemplo nos
nos nossos treinamentos de relacionamento, daquela questão de você entender se a pessoa é sinestésica, visual ou auditiva, né? Sim. Sim. Existem várias técnicas de treinamentos que ajudam muito os casais a terem um melhor relacionamento, a se darem, resolverem alguns conflitos, crenças, entenderem os valores de cada um. Existem muitas técnicas que dá para ser abordado, e uma delas que você falou foram os valores, né, que você falou ali no começo da live, que os valores, eles determinam as nossas atitudes. Todos os nossos comportamentos, eles visam atender aos nossos valores. Então, um exemplo pessoal que eu posso dar aqui para o pessoal, quando eu casei, eu admirava meu marido porque ele trabalhava muito. Né? Meu avô me ensinou assim, não procure homem por beleza, ou por ter ou não dinheiro, ou por isso ou por aquilo. Escolha um homem trabalhador. O homem trabalhador é aquele que vai lutar por você, pela sua família, para que nunca falte um pão na sua mesa. E foi o que eu busquei, foi o que eu aprendi, meus valores lá atrás, familiares, foi o que eu busquei. E aí, encontrei e casei com esse cara. Depois de 2, 3 anos, conflitos. Por quê? Porque o cara trabalhava demais e eu queria atenção. Né? E aquela criança interior querendo atenção o tempo todo e ele trabalhando. Até o dia que eu aprendi sobre valores, eu entendi quais eram os meus valores e eu fui entender quais eram os valores dele. Quando eu vi que eu apliquei toda a dinâmica, que eu vi os valores dele, o primeiro valor dele era a segurança. O segundo valor dele era família, né? Então, segurança, família, amor, e depois vinham outros 2. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, esse homem trabalha tanto para manter eu, minha filha, a nossa casa, a nossa família em segurança. Porque ele está lutando por um valor dele. O segundo valor é família, ou seja, ele tem o mesmo valor que eu, família, só que para ele a segurança da família é tudo, e eu estou brigando constantemente com ele por causa disso. Olha como eu estou sendo injusta com meu marido. Naquele momento, eu olhei para ele e falei, me perdoa, até hoje eu te xinguei, te critiquei, não gostava e reclamava, e agora eu olhando os teus valores, eu entendo o que é importante para você e eu vou aprender a te respeitar por isso. Tá, eu queria aproveitar o Samu aqui e chamar atenção para algo, eu não sei se o pessoal percebeu, quando ele veio para o meu colo e estava chorando, você começou a expressar o rostinho dele. É que eu não vejo os outros rostos, né? Mas ele chorando e você expressando, né? Então eu queria fazer uma dinâmica aqui para vocês entenderem que a comunicação, ela não vai só de palavras. Como eu faço para falar com meu pai que é rígido? Como que eu faço para melhorar meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos? A comunicação não é só palavras. Né? Quando a gente espelha um semblante, né, e tem esse espelhamento, a gente comunica também, que é a comunicação não verbal. Então, a dinâmica que eu queria falar com vocês é, olha como o rosto influencia a mente e a mente influencia o nosso corpo. O corpo influencia a mente influencia o corpo. A gente fala corpo e mente faz parte do mesmo sistema. Então, se você quer mudar o seu filho, o seu marido, os seus pais, quer ter uma melhor comunicação, cuidado com o espelhamento. Então, por quê? Olha para mim, todo mundo faz cara de bravo. Fica bravo. Faz cara de bravo, Mu. Cara de bravo. E quando a gente faz cara de bravo, de repente, o nosso pai chegou bravo porque ele tá bravo porque aconteceu alguma coisa no trabalho. E a gente vai lá e espelha isso. E o negativo, ele é mais forte que o positivo. Então, se chega bravo, aí começa a influenciar todo o ambiente, a sua forma como você tá. Então, como que a gente
gente muda isso? Tá um clima ruim, tá brigando. A gente vai lá e sorri. Agora muda todo mundo. Sorriam. Começa a colocar um sorriso no rosto. Começa a ficar mais alegre, com o olhar, com a postura. E começa a sorrir mais. E o sorriso vai influenciando. Pai, mãe, me ajuda, olha como eu te amo, mas olha, eu tenho algo tão importante para falar para você, que eu preciso também do seu amor, da sua aceitação. Você promete que não vai brigar comigo? Você promete que você vai me ouvir com amor, com compreensão? Eu posso estar errado, eu posso estar pensando errado, mas eu preciso que você me ouve com amor. Mas falar isso rindo, marido, esposa, filho. Ai, eu tô tão cansada, mas olha, deixa eu mudar aqui meu semblante. Vamos melhorar o clima aqui, vamos melhorar a nossa noite, vamos melhorar. Ai, o dia foi tão tenso, né? E olha, quando eu falo de tenso, ó meu semblante, ó a gente muda o corpo. Ai, vamos mudar o que a gente está sentindo. Vamos tirar essa tensão do ar. Às vezes a gente está tão preocupada, aí tem que fazer isso, o horário disso, o horário daquilo. Muda, calma, leveza, paz. Traz esse semblante, traz isso para o seu corpo, traz isso para o seu pensamento. E aí você influencia também positivamente. Então, cuidado também com a comunicação não verbal. Ela faz parte, acho que é 70% da comunicação é não verbal. Então, cuidado de como está o seu rosto, o seu comportamento, as suas expressões. Ela influencia todo o resto, né? Eu queria fechar com isso, eu queria aproveitar que foi muito... muito empático você com o Samuel. E olha só, a Alana colocou aqui assim, uma pergunta. Atualmente é muito difícil ver um casal de longa duração, porque os casais de hoje desistem muito fácil. A falta de comunicação leva o casal a não querer lutar pela união que Deus preparou. Muitas pessoas relaxam no o que Deus uniu, o homem não separa, e não lutam pelo outro. Entram numa zona de conforto que a longo prazo prejudica. O que o irmão Ariel e a irmã Raquel acham disso? Então, olha só, com o meu fechamento dos 3 assuntos, e graças a Deus são assuntos que se complementam dentro de todas essas maravilhas que nós estamos ouvindo da Cibele, de você que tem nos ajudado muito, estamos vendo que o pessoal que está nos assistindo também está muito feliz, né? Apesar de ser muitos assuntos, a gente está conseguindo fechar aí um núcleo, mas olha só que interessante sobre esse assunto. Ela comentou aí, Alana, de algo mais à frente, né? Lá na frente, a estrutura do telhado. Vou falar rapidinho sobre a fundação, lá no começo do alicerce, porque é o que vai responder depois na estrutura do telhado, quando vier as chuvas fortes, os ventos e etc. Muitos domésticos da fé, da que nós seguimos a Deus, eles buscam muito a orientação da palavra na decisão que vocês citaram, para saber realmente quem é a pessoa que a gente quer, para ser nosso companheiro. Primeira coisa, o nosso coração é enganoso, e os nossos olhos se encantam com a aparência que brilha, que às vezes nada é ouro. A gente se engana muito. Existe uma falha hoje na nossa juventude, como existiu no meu tempo, e existe até hoje, vai persistir até o final do universo. Enquanto houver os conselhos, vão desmistificando, vão quebrando esses encantamentos, que é assim. Todo moço e toda moça, Deus tem um propósito para ele na terra. O futuro dele, o Senhor já escreveu. Aquele que não quer ver nós felizes no futuro, começa a se preparar desde a mocidade, que é a sementinha, a raiz, porque se ele matar aquela árvore frutífera lá na raiz, ele consegue inibir que ela venha dar fruto e venha prejudicar o trabalho dele, daquele que luta contra a felicidade daqueles que amam a Deus. Ok? Porém, o que ele faz? Ele sabe que o casamento é um eixo principal. Um casamento desfeito, alguns se recuperam no segundo e no terceiro, mas dá uma desestabilidade muito grande na vida. São sonhos que são interrompidos, esperanças que são quebrantadas, decepções, frustrações, não era isso que eu esperava, não era isso que eu achava. Muitos sofrem o impacto da fé. Meu Deus, mas não foi isso que o Senhor me prometeu.
Então, nós vamos pegar lá no alicerce. O alicerce é o seguinte, a gente olha uma pessoa, a gente chegou a essa fase da decisão de ter um companheiro ou uma companheira. Aí você olha, o coração se encanta e os olhos se enchem. Aí você se apaixona, grava essa palavra, paixão não é amor. Paixão, ela é um reflexo do amor, mas ela é muito ardente, do mesmo jeito que ela é como um fogo, ela se apaga rápido. Aí você está apaixonado, aí você não quer nem saber, porque o amor e a paixão, eles são cegos, então você não enxerga mais nada ao teu universo. Aí você vai buscar uma direção divina sobre aquele assunto. Só que não importa se Deus vai te dizer sim ou não. O que importa é que o teu coração já está convencido de que aquela pessoa é sua. Então, se Deus fala não, você diz assim, bom, não era para mim mesmo, não era isso que eu queria ouvir. Aí, se houve a confirmação, era eu mesmo. Só que vem os outros sinais que vão acompanhando. Vão acontecendo situações, como a irmã citou, a Matatinha, o caso dela é atípico. Eu digo que o que aconteceu com ela, acontece com algumas pessoas, é um ato de uma missão. Ela é como um anzol lançado numa outra região para trazer alguém que Deus amava, e o caminho daquela pessoa chegar até Deus era um casamento. Então, não ache todo mundo que fala assim, não, vou sair lançando a minha linha afora daquilo que eu sou convivente, que vai dar tudo certo. Cuidado, lá fora essa linha pode cair num poço errado e estourar ela. Então, existe um mistério muito... Mas quem busca um direcionamento e o conselho do pai, nesse quesito, dificilmente erra. Ok? Mas e o que acontece? Aí você acha que aí você se envolve, você percebe aquilo que foi tudo falado, os valores não conferem, não dão ponto, mas a beleza é tão linda, o jeito de falar é tão meigo, meu Deus, eu estou apaixonado, que eu não estou nem aí se ela não se entende comigo, se ela não acredita que ir à igreja todos os dias é bom, não importa com isso, não importa se ela não gosta de viajar para conhecer, não importa, eu amo, só que aquilo são sinais que estão evidenciando para te dizer que aquela costelinha vai te fazer mancar ou vai te deixar aleijado. Mas os olhos não abrem, o coração é enganoso. Aí, para quebrar esse encantamento, aí precisa ter consequências, aflições, sinais, enfim. E Deus livrou muito já disso aqui. Mas tem uma parte que eu guardo no meu coração, e como essa live Deus está abençoando grandemente, eu gostaria de deixar um conselho que grave no coração de todos que estão aqui, porque eu vivenciei isso na prática, e eu sei o quanto isso dói. Já vou chegar na resposta final da Lana. Olha só, quando você vai... Como nós temos na nossa fé a crença de uma palavra que anuncia o nosso futuro, gravem essa frase. Entre uma palavra anunciada do nosso futuro e o cumprimento dela, existe um intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo é exercido dentro de nós a paciência para esperar quando chegar o tempo, como citou a Cibele acerca dos filhos, quando chegar o tempo determinado, ela cumprir em nós. Mas guardem isso, existe alguém do outro lado que ouviu a mesma palavra. O que ele faz? Ele maqueia uma situação e antecipa na tua vida para dizer assim, lembra daquela palavra? É isso aqui, vai, entra. Você acha que é uma porta de felicidade, é uma porta da destruição. Mas aquilo que está no teu coração, como citamos desde o início, a oração de um pai, de uma mãe, vai desestabilizar esta cilada, como está escrito nas armaduras, né? Livra-nos das astutas ciladas. Esta é uma cilada. Vem com aparência de palavra cumprida, mas é uma porta para a perdição. Só que aí vem o quê? Aquela sementinha que está lá dentro, ela aperta o coração, dá uma angústia, porque tudo que vem de Deus traz alegria. O que não traz alegria é um sinal vermelho para dar o próximo passo. Tudo bem aí? Ou seja, quem tomou o caminho B, que se uniu por um sentimento de paixão, quando essa paixão, aquele encanto, vai se descorrendo no tempo de casado, 1 ano, 2 anos, 3 anos, começam a vir as diferenças à tona, ou seja, aquilo que era cego começa a ser visual, você percebe que você não amava aquela pessoa. Você percebe que aquela beleza exterior, quando manifestou o que estava dentro dela, mudou tudo. Ela pode ser bonita de aparência, mas os valores dela, o comportamento, virou um inferno na sua vida. A partir desse momento, a estrutura do seu casamento começa a ser abalada. E para ela ser salva, é só um milagre. Muito diálogo, muito trabalho, porque não foi algo que foi bem construído desde o alicerce. Aí falta, como comentamos, o diálogo, o acordo,
né? As diferenças já vêm porque sumiu aquela paixão e não conseguiu se constituir em amor. Grava bem isso. Quando aquilo que vem de Deus, que é natural, que chegou o tempo e brotou em nós, chamado amor, você vai perceber que o amor ele é consistente. O amor continua cego desde o namoro até que a morte os separe. Por quê? Porque mesmo que ele consiga, vendo os defeitos, as diferenças um do outro, que vai sendo se completada, porque se dois for muito explosivo, nunca vai haver diálogo, porque um quer ter razão, o outro quer. Você pode perceber que quando o casal dá muito certo, é porque ou eles cedem, tem que ceder, ou as naturezas são bem completadas. Um é de mais e o outro é de menos. Aí o que é de mais volta um pouquinho, o que é de menos equilibra e fica na perfeição. Mas olha só que interessante sobre o amor. O que o amor, ele não enxerga? Os defeitos, ou se vê, ele perdoa. Então, a glória do nosso Deus é encobrir a transgressão. Porque se ele fosse nos amar pelos nossos erros, nós seríamos já fora daquilo que ele projetou. Mas como ele nos ama, o que ele faz? O prazer de Deus, o que é? É perdoar as nossas faltas, é apagar os nossos erros, é buscar dentro de nós aquilo que foi citado a live inteira, os valores. Eu amei você, eu quero você para mim na minha cidade, mas eu quero fazer o quê? Os teus valores sobressair os teus defeitos. Quando o amor no matrimônio constitui sobre isso, aglomera-se tudo aquilo que a gente conversou, o acordo, os traumas, como a Tatinha citou, a Cibele citou, isso é muito importante, acontece muito. Como são duas famílias diferentes, que se conheceram no meio do percurso da vida, sentiram uma atração, houve uma confirmação, deu tudo certo, casaram. É importante que as histórias do passado começem, como eu vi uma das perguntas no chat, que consigam se abrir e tenham amigos, sejam confidenciais. Por quê? Se existe algum trauma que pode interferir no casamento, né? Por exemplo, muitas coisas, não dá para entrar nos assuntos que nós já acompanhamos de traumas, de casamento que foram conflitos, que quase se romperam, foi descobrir era um trauma que a esposa tinha, um trauma que o esposo tinha, e eles não conseguiam se libertar, mas uma terapia, um acompanhamento psicológico ajudou, e o casamento se estabilizou e superou essa faixa. Então, quando há o diálogo, há o acordo, existe o amor, as portas se abrem, o equilíbrio chega, foi o que eu marquei aqui também. Reflexão, a Cibele citou muito bem isso aqui. Às vezes, no momento de adrenalina, há um desequilíbrio, há uma fala alta, mas o que importa é que nós temos que refletir, poxa vida, por que eu falei alto? Nossa, não precisava todo aquele alvoroço num assunto tão simples. O que acontece? A maior função do amor, o perdão. Ô, minha esposa, me perdoa. Eu errei, falei com você, não estava certo daquele jeito, me perdoa. Não, tudo bem. Ela já está no ponto de equilíbrio, porque, né, aguarda o amor, faz essa conexão. Não, está perdoado. Um beijinho para lá, um beijinho para cá, como a Cibele falou, tira aquela cara feia, fica todo mundo feliz de novo. Isso é muito importante. Mas para que isso aconteça, tem que ter uma estrutura. Isso não acontece do telhado para baixo. Acontece da estrutura do alicerce para cima. Ou seja, para finalizar a minha fala, é algo que é construído. Mas tem que entender, a origem manda muito. De onde veio, como começou. Ah, mas eu sou diferente, as nossas origens, a gente começou tudo difícil, e agora, opa, olha a chance aqui, olha a live aqui, olha as profissionais aqui, abram, não rompeu, não destruiu, tente buscar um apoio, vai ter o suporte, né, das psicólogas, das nossas coaches, vai ter um telefone, conversem, se abram, e vocês vão perceber como que a vida vai dar aquela iluminada. Agora, fechando, adaptação. O que é adaptação? A costelinha. Fechou certinho na medida do varão. Adaptou-se. Passou-se 1, 3 anos, 5 anos, 7 anos, fogo alto, fogo baixo, coisa certa, dando errado, dificuldade financeira, decepção, desemprego, enfermidade, e os dois estão juntos ali, ó, unidos para vencer até o fim. Quando isso já você consegue se unir, e você percebe que há flexibilidade, tá tudo bem, glória a Deus, que alegria. Tá tudo ruim, glória a Deus, estamos juntos. Quando você chega nesse nível, é porque a adaptação da costelinha fechou os pontos. E aí, cumpre o que disse a Alana, não separa o homem aquilo que Deus ajuntou. Porque ele pôs tudo no lugar certo, na hora certa, e ele acompanha até o fim,
para que no final todos possam partir em paz e deixou um bom legado de exemplo para os filhos. Glória a Deus. Deus abençoe. Irmã Raquel, a irmã Amém. gostaria de falar alguma coisa? É o diálogo mesmo, né? Sempre tem que ter o diálogo. E conversando e chega, né, num acordo, porque o casal sempre é diferente um do outro. Eu e meu esposo somos muito diferentes, a nossa natureza. Eu sou calma, ele é agitado. Eu sou quieta, ele é falante. Então, a gente demorou bastante para se ajustar. E teve uma época que ele viajava demais, ele sempre trabalhou viajando, então eu não gostava, a gente entrou em muito atrito por causa disso, mas acabou entrando na minha cabeça, eu acabei me acostumando, acabei gostando, porque aí a gente só se via final de semana, estava igual namorado, e agora veio a pandemia, né? Então a gente está aprendendo de novo a conviver juntos. Em 21 anos de casado, nunca passamos tanto tempo juntos como hoje. Lembrando aqui, só para fechar o assunto dela, Tatinha, foi o que você citou. O valor da segurança da família nos tomou esse caminho, né? E aí houve, graças a Deus, depois ela houve o reconhecimento, a adaptação. Quando ela se adaptou, acho que ela orou tanto e esqueceu que tinha orado, aí o céu falou assim, eu vou atender ela. Aí me devolveu para ela agora 24 horas por dia. Mas hoje, com mais de 2 décadas... Tanta gente acha que orou, eu queria passar mais tempo com a minha família, eu queria que meu esposo, a minha esposa passasse mais tempo comigo. Agora, pum, toma ali presta atenção, uma pandemia, todo mundo em casa fechado. Já estava na primeira semana, já tinha gente com os cabelos em pé me escrevendo e falando, pelo amor de Deus, qual é a dificuldade do meu marido em trocar o papel higiênico que acabou? Então, para você ver como nós, seres humanos, a gente vive descontente, né? A gente tem essa debilidade, a gente está sempre ali reclamando de alguma coisa, parece que está sempre faltando alguma coisa para a gente estar totalmente satisfeito, né? Verdade. Tem algumas perguntas aqui. O Agnaldo perguntou sobre a lista de prioridades do meu marido. Na verdade, Agnaldo, é uma lista de valores, é uma sessão de coaching, aconselhamento que eu faço. Se você quiser, você pode me procurar nas redes sociais, Marta Lopes Group, e que eu aplico para você e para sua esposa, tá bom? Tem mais alguma aqui que perguntaram? Cadê? Pá. Aqui, a Fernanda falou assim, a paz de Deus com todos, amém. E quando os jovens buscam a palavra de Deus, Deus confirma e logo depois se separam. Uns ainda dizem, eles buscaram a palavra e Deus confirmou e não deu certo? Posso contar uma historinha nisso? Por favor. Pai, olha que planta linda. Posso comprar essa planta, pai? Você acha que ela vai dar bons frutos? Aí meu pai vira para mim e fala assim, pode, filha, vai dar bons frutos. É uma planta maravilhosa. Eu compro ela. Passou um tempo, ela morreu. Eu vou lá e vou brigar com meu pai. Pai, o senhor falou para mim que ia dar bons frutos, que eu poderia comprar essa planta. Ela falou, sim. E não deu? Não, agora ela morreu. Tá, mas você regou? Você cuidou dela? Você fez a sua parte? Por que ela morreu? Então, eu acho que casamento é igual a plantinha. Não é porque Deus confirmou que pronto. A gente tem que regar, a gente tem que cuidar, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? A gente tem que nutrir, tem que ter compreensão, tem que se ajustar, tem que conversar. É igual tomar banho, tem que tomar banho todo dia, tem que nutrir todo dia, tem que ter palavras de amor todo dia, tem que motivar o outro todo dia, tem que cuidar todo dia. É isso aí. É isso aí. E tem também aquela do filho pedindo pirulito, né? Pai, eu quero esse pirulito. Não, vai te dar dor de barriga. Pai, mas eu quero esse pirulito. Não, hoje não, vai te dar dor de barriga. Chega de novo no outro dia. Pai, mas eu quero esse pirulito. Isso não faz bem,
isso não vai ser bom para você. Mas aí o filho fica lá insistindo, insistindo, insistindo. Até uma hora que ele fala, pai, mas eu quero, eu vou comprar. Você querendo ou não querendo, eu quero comprar esse pirulito. O pai fala, tá bom, é isso que você quer? Tá aqui, eu sei que vai doer. Mas é isso que você quer? Então toma, aprenda por si só. Então tem várias situações, né? Tatinha, sobre essa pergunta, foi muito boa a colocação da Cibele, o exemplo dela, o que você deu foi fantástico. Eu até comentei na minha fala sobre a frustração depois, quando a pessoa não dá certo, ela fala assim, mas poxa vida, eu busquei, Deus confirmou. Cibele usou um exemplo maravilhoso, a irmã também, que tem que ser regado, tem que ser tratado, mas existem caminhos que foram traçados, e isso já acompanhamos muitos casos que, infelizmente, alguém, olha só, Deus faz a parte dele, como foi dado o exemplo da irmã Cibele, nós temos que fazer a nós, mas alguém pisa na palavra. Alguém, no momento de tentação, porque isso todos os casais vão passar, na hora da balança, ele prefere, que nem foi feito com Esaú, pegar um prato de manjar do que ter o direito da primogenitura. Ele quer viver aquele momento que se abriu na sua vida e esquece todos os valores, a construção que vem de anos para trás, ele joga tudo para o ar. Aí alguém sofre muito. Só que uma coisa, eu tenho um conselho para passar para quem já passou por essas situações. Aos que perderam, acham que perderam, mas que permaneceram fiéis lá na origem, pode ter certeza, a segunda glória vai ser maior do que a primeira. Se não deu certo na primeira, porque passou como um vento, na segunda, a palavra ainda vai cumprir. Qual que é o maior efeito de uma palavra prometida na nossa vida? Você vai ser feliz. E a gente quer ser feliz com aquele primeiro que a gente conseguiu, aquela primeira. Só que pode ter um acidente. E quando tiver o acidente, vem a maior decisão. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder Deus dentro do meu coração. Vou chorar, como falou a Cibele, né? Vou amargar, como você citou, vai ter dor, mas se eu me suportar firme, aguentar esse cálice, desse processo que Deus permitiu na minha vida, se foi parte, vem a recompensa daquele processo que você passou. Então, a gente gostaria que todos fossem perfeitos, casais, que todos que casassem permanecessem até a morte, mas as consequências, as experiências da vida vão cortando esses laços. E nós temos hoje alguém assistindo a nossa live que passou por esse processo. Mas o que aconteceu? Permaneceram fiéis, choraram com filhos, passaram calúnias, foram difamados no juízo dos olhos, a culpada é ela, o culpado é ele, mas só vocês sabem o que passaram dentro de quatro paredes, tentaram e não conseguiram. Então, esse conselho não é para os que estão tentando conseguir, vocês estão tentando conseguir, permaneçam lutando para que isso não se rompa. Esse conselho está indo para quem já rompeu. Então, não se sinta destruído, Deus não me ama mais, eu quero morrer, não tem mais futuro para mim. Esquece esse pensamento. Você tem que ter certeza do seguinte, Deus falou que eu vou ser feliz. E, às vezes, para dar um pulo para frente, eu preciso dar um passo para trás, para tomar um impulso. Então, às vezes, o sofrimento de hoje vai ser toda a nossa recompensa do amanhã. Então, não desista. Se você passou esse processo, como veio essa pergunta, não sabemos se foi com você ou com alguém próximo de você, fica firme, porque para os fiéis, a vitória vai ser muito melhor, muito maior do que você imaginou. Amém. Essa parte que eu senti de passar como um conselho para quem perguntou e para quem está ouvindo também, complementando. E o que importa é o final de todas as coisas, né? E não o começo. É isso aí. Nós temos um comentário e daí nós vamos fazer uma dinâmica com o pessoal para finalizar, que já estamos em 1h30 da live. Vamos lá. Comentário, Wilton Pereira. Ele agradeceu a todos nós por esse momento, que ele estava brigado com a esposa dele e agora ele vai conseguir fazer a esposa dele ouvir a live, porque ele está muito grato, acredito que alguma coisa ali Deus operou. Glória a Deus. Parabéns, Wilton, por você ter se comprometido a estar nessa live. E eu tenho certeza que Deus vai entrar na sua vida, vai entrar na sua esposa, onde quer que ela esteja, se ela estiver do seu lado, se ela estiver no quarto, se ela estiver em outro cômodo. Deus é aquele que entra nos corações, nas mentes, quando há um propósito de amor dentro de nós. Podemos fazer uma dinâmica? Vamos lá. Me avisa só se vocês conseguem ouvir a música.
Então, todos aqueles que estão ouvindo a live, por favor, se coloquem numa posição confortável. Acomode seus ombros, sua postura. Aqueles que estão com alguém, com um casal, ou com o pai, com o irmão, com um amigo, eu pediria para vocês ficarem um de frente para o outro. Quem está sozinho, pode fechar os olhos e imaginar que o Senhor está aí ao seu lado. Perdão. O perdão é a base para qualquer relacionamento. Nós somos imperfeitos. O Senhor nos amou mesmo com as nossas imperfeições. O que te impede de amar ele ou ela? De amar quem te machucou, mesmo com as imperfeições dele ou dela? Lembra dos momentos que te machucaram? Lembra dos momentos que você também feriu? Vamos perdoar. Repita comigo agora para essa pessoa ou para você mesmo. Eu te amo. Eu te agradeço. Eu sinto muito. E eu te perdoo. Quanto tempo você não ouve um elogio? E quanto tempo faz com que você também não elogie o outro? O que você viu ou vê nessa pessoa que acredita ser algo positivo, ou em você mesmo, algo bom, algo admirável? Fale para essa pessoa, ou fale para você mesmo. Às vezes nos sentimos sem ar, tão para baixo, por ouvir críticas e cobranças constantes. Então fale agora, fale em voz alta. O que o outro tem de positivo, de bom, de admirável? O que você tem de bom, de positivo, de admirável? Respira fundo agora. Recupere o seu fôlego. Você é filho de um Deus todo-poderoso que te ama como você é, que te projetou na eternidade, onde só há perfeição. Quão valiosa é a sua alma. Quão grato você pode ser nesse momento. Agora pega nas mãos da pessoa que está com você. Veja que a luta deixou marcas nessas mãos. Os homens, analisa a mão dela, já não são as mesmas. As mulheres, pega no ombro do seu esposo, do seu parceiro, do seu namorado. Perceba o peso que este homem carrega. Existem lutas imagináveis, batalhas que enfrentamos diariamente. Coloque a mão no seu coração. O que te impede de ser grato, de ser grata pela pessoa que está na sua frente, pelo Senhor que está contigo? Agora, para finalizar, dá um abraço nele, dá um abraço nela, coração com coração. Sinta a energia dos corações. Está tudo bem.
Quem está sozinho, sinta um abraço de Deus nesse momento. Coloque as mãos no seu coração e perceba essa energia. Perceba essa energia. Agradeço a cada um de vocês que participaram. Agradeço a Missão Salva Vidas Brasil pelo convite, mais uma vez, de estarmos aqui juntos. Agradeço a irmã Rose, que está aí, nossa tradutora de Libras, e também gostaria de deixar aí uma oportunidade. Irmã Rose, você gostaria de falar alguma coisa? Só que Deus abençoe a todos, sou muito grata por tudo também, por ter esse privilégio de estar junto com vocês. Só gratidão, gratidão mesmo. Deus abençoe. Obrigada a todos que acompanharam essa live, a todos que vão ver essa live gravada. Que Deus vos abençoe grandemente. E como a Rose me ensinou uma vez, boa noite. Boa noite. Vamos fazer todos juntos? Sim, vamos lá, Raquel, Ariel. Boa noite a todos. Recebam o nosso amor. Obrigada.